Oi! Olá, Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma live do IAG. Estamos aqui mais uma vez para esclarecer algumas dúvidas de irmãos que têm nos enviado muitas mensagens através dos nossos canais, no YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, e-mail, até pelo e-mail, pelo nosso site. Muita gente tem tido dúvidas a respeito do estilo de vida no campo. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para responder perguntas e também apresentar um pouco do nosso testemunho de como foi que nós, através do poder de Deus, viemos parar no campo e hoje estamos trabalhando numa obra de sustento próprio, né? Eu me chamo Harry Naraine, esse aqui é o nosso irmão Aquiles Camar. Tá? E hoje nós vamos abordar um pouco sobre a seguinte questão, uma questão muito interessante. Por que ir para o campo? Ó, Mostra pro pessoal do Instagram também. essa aqui é a primeira pergunta que você deveria fazer antes de dar algum passo, tá? Por que ir para o campo? Tá? E hoje nós vamos abordar um pouco sobre esse tema. Põe no seu Face para ver se tá tudo em ordem. Deixa eu conectar aqui no nosso Face aqui. Vídeos. Você que está chegando agora, teremos uma grande live hoje. Por que ir para o campo? Semana passada fizemos uma live também com um tema similar, abrangendo também vida no campo. Sim. Mas o tema foi vida no campo e evangelismo, né? Comentamos ali, vimos através Muito bom. da Bíblia, do Espírito de Profecia, Excelente. que a mensagem de vida no campo ela não é incompatível com a mensagem de evangelismo, com o ID de Jesus, ok? E ali foi muito bom, muitos irmãos interagiram, mandaram mensagem, conversamos, tiramos muitas dúvidas e também aprendemos juntos. Aí hoje, né, a primeira foi vida no campo e evangelismo, né, nas grandes cidades, e hoje vai ser o porquê, né, ir para o campo, que é realmente, como o Harry falou, a primeira pergunta que tem que vir. Nós temos que raciocinar a causa para o efeito. É isso mesmo. Então nós temos que pensar, vida no campo, mas por que, né, vida no campo? Então você pôde acompanhar durante esses dias e com certeza já deve ter lido e visto alguns vídeos sobre ir para o campo. E você chegou à conclusão, tá, tudo bem, eu preciso ir para o campo, né? Eu e minha família precisamos ir para o campo. Agora, quais são os passos que devemos dar, né? Então, eu vejo assim que o primeiro passo que a gente precisa compreender é o porquê, né? Você viu, já leu algumas mensagens do Espírito de Profecia e hoje nós vamos ler algumas. E no livro Vida no Campo, que é a principal ferramenta para você conhecer mais sobre essa mensagem, ele vai abordar vários pontos ali do porquê você ir para o campo. É essencial que você comece a ler cada parágrafo, meditando, pensando no que a irmã White quer enfatizar aquele vídeo, aquele texto, aquele parágrafo ali. Né? Então, você vai ver sobre que você deve ir para o campo para se preparar, né? Se consagrar, né? Para educar os seus filhos e também para o tempo que virá, crise, né? E momentos difíceis que pessoas que vivem na cidade vão passar, né? Um dos textos que eu gostaria de ler hoje, eu gostaria de ler alguns textos aqui com vocês que eu achei muito interessante. São muitos textos, a gente poderia passar a noite inteira lendo vários textos de profecia sobre o assunto. Mas alguns a gente pode destacar que eu acho mais interessante. Olá, Kleber Vagla, tudo bem? Eu vou ler aqui para vocês um texto muito interessante sobre esse assunto. Espero que o pessoal do Instagram possa ler também. Vida no Campo, página 14. Não sei se você está lendo aí. Aqui, Vida no Campo, página 14. Perigo para os que permanecem desnecessariamente
Se você ler esse parágrafo em Vida no Campo, página 14, diz assim, ó: de acordo com a luz que me foi dada, insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem fazem-no pondo em perigo a salvação de sua alma. Tá? Vida no Campo, página 14. Esse texto é muito interessante. Você pode ver, ó, se você continuar numa cidade populosa, onde estão se tornando cada vez mais ímpias, né, desnecessariamente, é um perigo para a sua salvação. Né? Outra objetivo da vida no campo aqui, ó, é conservar os filhos longe da iniquidade. Vida no Campo, página 19. Nenhuma vantagem temporal entre os pais. Tente os pais negligenciar o preparo dos filhos. Ou seja, vantagem temporal, você ter bens, né? Olha aqui o pessoal do Instagram. Conservar os filhos longe da iniquidade. Tá vendo aqui, ó? Nenhuma vantagem temporal. Tente os pais negligenciar o preparo dos filhos. Sempre que possível, é dever dos pais fazer casa no campo para os filhos. As crianças e jovens devem ser cuidadosamente guardados. Devem ser conservados, afastados dos focos da iniquidade que se encontram em nossas cidades. Sejam rodeados pela influência de um lar verdadeiramente cristão. Um lar onde Cristo habita. Tá? Então nós vemos aqui um grande perigo a gente corre perigo de perder a própria alma, né? E devemos afastar os nossos filhos, né, dos focos de iniquidade e eles devem ser cuidadosamente guardados, né? Guardados. Mas deixa eu ver se eu preciso ler mais algum aqui. Tem mais um texto aqui. Deixa eu ver como que sai no vídeo. Vida no Campo 21. Refúgio de lugares no campo. Não sei se dá para ler. Compreendam os pais que o preparo dos filhos é uma obra importante na salvação de almas. Em lugares campestres encontrar-se-á exercício abundante e útil, ao fazerem-se as coisas que precisam ser feitas e que darão saúde física por desenvolverem os nervos e os músculos. Sair das cidades é minha mensagem para a educação de nossos filhos. O texto abaixo, de Vida no Campo, página 20, fala que a tarefa de edificar o caráter será 10 vezes mais árdua para pais e filhos que vivem nas cidades. Nossa. Né? 10 vezes mais árduas. Mas aí, Aquiles, o que você traz para a gente sobre as vantagens do estilo de vida no campo, de você ir para o campo, levar a sua família? Nós sabemos que nós fomos criados com hábitos dentro da cidade, hábitos de ir ao supermercado, ao sair, para se divertir, para ir para uma praia, para ir para um cinema, para ir para um shopping, né? Então, a cidade, ela nos traz hábitos, né? Você vê que ela nos engloba com... Ela está constantemente insinuando uma coisa nova, uma novidade. É um circo, é um parque. Excitante, né? É constantemente excitante, né? E isso vira um estilo de vida. Apesar que as pessoas às vezes não percebem, elas têm ido para o seu trabalho diariamente, mas final de semana quer se libertar, quer ir para algum lugar, né, com a família. E o que a gente pode dizer sobre esse estilo de vida, né, esse hábito da vida urbana, né? Então, em primeiro lugar, né, como já foi mencionado, eu acredito que antes da pessoa ir para o campo, mesmo que ela esteja convicta disso, ela precisa se questionar. Por que ir para o campo? Ok, temos mensagens, temos textos, mas o porquê? Toda mensagem, tudo que Deus faz tem um porquê. Como a reforma de saúde tem o seu porquê. Tá? A nossa mensagem de vida no campo, o êxodo, né, das cidades para a zona rural, ela tem um objetivo bem específico. E não é um objetivo qualquer. Por exemplo, a nossa reforma de saúde ela também tem um objetivo muito mais específico
do que os movimentos de nova era, esses movimentos hinduístas, veganos. Tá? Nós simplesmente não deixamos de comer carne por conta do sofrimento dos animais, destruição do planeta. Também é isso? Também. Mas não é a motivação primária. Essa não é a motivação primária. Existe todo um contexto espiritual por trás. Então, tudo que Deus for me pedir para nós, não é pensando tanto nas vantagens terrenais, também englobam estas, mas focando principalmente no nosso espiritual. Então a mensagem de vida no campo, ela primariamente ela é espiritual, tá? São vantagens espirituais. A maior vantagem que nós vamos ter é a vantagem de comunhão com Deus. Por exemplo, nós temos a mensagem de saúde, que são 8 remédios naturais. Será que é possível? Ellen White ela tem uma citação que ela diz o seguinte, que transgredir as leis de saúde é o equivalente a transgredir as leis do decálogo. Ela diz isso. Tá? Agora vem a pergunta, é possível viver a mensagem de reforma de saúde na cidade 100%? É possível? Não, não é possível. Tá? Por mais que você seja vegetariano, vegetarianismo não é mensagem de reforma de saúde. É um dos itens. Nós temos 8 itens na reforma de saúde. A alimentação, vegetarianismo é apenas um. Tá? Agora, do que me adianta estar na cidade, ser vegetariano, respirar um ar poluído, beber água, né? Eu costumo dizer, eu sou de São Paulo, na minha região lá não se bebe água tratada, se bebe esgoto tratado. Tá? O esgoto cai nos rios, esses rios desaguam na represa e a empresa de saneamento básico vai, limpa aquilo, né? Joga ali alguns aditivos na água e joga para o povo beber de novo. Então sou vegetariano, mas respiro um ar poluído, tenho uma água poluída, vivo num ambiente de estresse, pouco tempo de qualidade com Deus, na minha comunhão, na minha oração. Tá? A minha dieta, por mais que seja vegetariana, ela é proveniente de ceasas, onde vem de lavouras tradicionais com muito agrotóxico, venenos, adubos químicos, enfim. Então pouco me adianta ser vegetariano na cidade, querer saúde na cidade, pouco me adianta. O meu descanso não é bom, né? O estresse da cidade, insônia, barulho, nós não temos paz na cidade. Esses dias uma irmã entrou em contato comigo e ela pediu oração por uma pessoa, uma amiga dela, que está enfrentando um câncer e há mais de 30 anos essa irmã é vegetariana. E nós começamos a dialogar, a conversar, e ela começou a questionar, nossa, mas por que Deus permitiu isso? Aí eu fui falando, né? A gente foi conversando, abrindo as ideias e começamos a pensar, reforma de saúde não é apenas vegetarianismo. Tá? O vegetarianismo pouco me guardará. Se o meu vegetarianismo é a base de agrotóxico e adubos químicos, eu respiro um ar poluído, eu faço tudo aquilo que eu já mencionei. Então, pouco me guardará. Então, por que ir para o campo? Para ter saúde. Primeiramente, o primeiro e o auge da reforma de saúde, que é comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus. Eu não consigo ter comunhão com Deus direito na cidade. Olha essa citação. Queria ler uma citação que eu retirei. Ela está no Lar Adventista, página 137. Se vocês tiverem alguma pergunta, vão escrevendo aí que depois a gente dá uma lida e responde. Sim. O Lar Adventista, página 137, diz assim, ó. Não há, é uma afirmação, não há uma família em 100. Né? Uma em 100 quer dizer 1%, ou seja, não existe 1%, tá? Não existe 1% que se tenha beneficiado fisicamente, mentalmente e espiritualmente por residir na cidade. Ou seja, não tem 1% do povo de Deus que reside na cidade que tem sido beneficiado espiritualmente. Quando nós estudamos a verdadeira educação e o plano de redenção,
é um plano tríplice, engloba o espiritual, o físico e o mental. E triplamente a pessoa é prejudicada ao estar na cidade, tá? Fé, amor, esperança, felicidade podem ser muito melhor alcançados em lugares afastados, onde haja campos, montes e árvores. Tá? Então, por que ir para o campo? Para eu ter uma espiritualidade melhor, para que eu possa ter uma saúde melhor. Exercício físico, para que academia? Se você for ler, ó, Eclesiastes, se a gente ler aqui em Eclesiastes 3:10, olha o que diz aqui em Eclesiastes 3:10. Aqui diz o seguinte, ó, aqui ó, 3:10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, diz Salomão. Ele tem contemplado isso. Para com ele, com esse trabalho, os exercitar. Legal. Então, até a reforma de saúde no que diz respeito a exercício físico, que é um dos 8 remédios naturais, é negligenciada na cidade. A vida urbana, o trabalho administrativo nos escritórios, pouco nos dá oportunidade de nos exercitar. Muitos recorrem a academias, mas o plano original de Deus não é a academia. O plano original de Deus é um kit, não basta ser vegetariano, é um kit. Esse kit engloba assim, o ser vegetariano, o estar no campo, o lidar com a terra, com o solo, o plantar, o colher o nosso alimento, exercitar-se através do trabalho manual. Tudo isso engloba o campo. Amém. Então, por isso, por que eu devo ir para o campo? Porque ali temos oportunidades melhor, tá, de aperfeiçoar o nosso caráter. Quer falar alguma coisa? Sim. Então fala que depois eu continuo. Tá bom. Só para você perceber que o estilo de vida no campo, ele é muito contrário do estilo de vida na cidade. Muito contrário. Né? A princípio você pode até pensar assim, eu vou pro campo fazer o quê? Não tem nada para fazer. Às vezes as pessoas pensam que ir pro campo é ficar parado, é ir se embalar numa rede, é ficar lá tranquilão o dia todo. Só que ali você vai ter uma verdadeira motivação. Além de você buscar o seu próprio alimento, buscar ter confiança em Deus. Né? Então esses são dois assim, grandes, principais objetivos na vida no campo. Enquanto que na cidade você não é estimulado a isso. Na cidade você é constantemente... você tem facilidades, você tem tudo ao seu redor, à sua mão. Se você precisa de gasolina, é logo ali, você não precisa se planejar. Né? Então, constantemente, a cidade está te deixando assim, confortável, você não precisa se exercitar muito. Um aparente conforto. Um aparente paz. É uma aparente paz. Mesma forma que dá com a mão, tira com a outra. Encerrou? E pode falar. Enfim, agora uma coisa que a gente precisa ter, também antes de ir para o campo, quando a gente toma essa decisão, ela também tem que ser uma decisão mental, tem que vir de dentro para fora. Tá? O que eu tenho visto? Nós já estamos no campo, eu saí das grandes cidades em final de 2013, começo de 2014. Tá? Fui pro IEST, lá era, digamos, um semicampo, estava mais ou menos numa zona rural, e desde então nunca mais retornei para a cidade. E o que eu tenho contemplado, né, as situações com muitos irmãos. Muitos vão para o campo com uma ideia de cidade. Muitos. Às vezes a pessoa ela apenas mudou de residência, apenas isso. Tá? Mas ela continua vivendo como se estivessem na cidade. Aí não é vida, não é viver do campo, mas é apenas viver no campo. Então a pessoa, por mais que ela esteja no campo, tudo que ela fazia na cidade, ela faz no campo. Conta aquele testemunho o Harry tem um testemunho de uma pessoa que ele conheceu que se encaixava mais ou menos nessa situação. Eu conheci um casal que eles moravam no campo, né? Eles já moravam em um lugar bem afastado. Eram cristãos, né? Cristãos adventistas que moravam no campo.
e tinham seus filhos lá, né? A coisa mais maravilhosa, aquilo que todos nós queremos, né? Ir para o campo viver, ter uma oportunidade de viver no campo. Eles tinham uma bela casa, sabe? Casa maravilhosa. Agora o que acontece? Eles adaptaram sua casa ao estilo de uma casa da cidade. Não só a casa, mas a rotina, tudo. A rotina, sabe? Então eles, final de semana, deitavam no sofá, iam assistir televisão. Domingão do Faustão. Domingão do Faustão, UFC, sabe? UFC. Eles não tinham problemas com isso. Eles achavam que o objetivo não era viver no campo. Então, aí saíam para jogar uma bola, ali no campo mesmo, ali próximo, ali onde tinha uma área... Dormir tarde, Dormir tarde. Assim, o estilo de vida não mudou. Só mudou mesmo a residência. A residência foi colocada afastada da cidade. Mas o objetivo do campo, por isso a pergunta, por que ir para o campo, né? Vou colocar aqui, objetivo. Por que ir para o campo, né? Então, se o objetivo for esse, você só simplesmente pegar sua casa e jogar afastado da cidade, eu penso que não vai cumprir o propósito que a gente vê no Espírito Profecia, né? Então, eu não vi assim que aqueles irmãos estavam realmente entendendo a mensagem. Eles entenderam que era para sair, mas não compreenderam por que para ir, né? Eles achavam que era só simplesmente morar num lugar silencioso, ter sua vida particular, onde ninguém vai estar vendo, né? Se divertir, eles se divertiam da forma deles, né? Então foi meio esquisito ver esse exemplo de vida no campo, foi bem interessante. Então é um choque, né? É um choque, porque tem que haver uma mudança de mente. Não é apenas uma mudança de casa, uma mudança da zona urbana para a zona rural apenas. Tem que haver uma mudança de mente. Vocês se recordam da esposa de Ló? A esposa de Ló ela foi removida da zona urbana, mas com o coração lá. Até então que ela nem chegou nas montanhas. No meio do caminho, ela saiu da cidade, mas a cidade não saiu de dentro dela. Então, muitas vezes isso tem acontecido com os nossos irmãos. Tá? Muitas pessoas têm ido para o campo, mas não plantam, não se interessam em mudar, em adaptar a sua rotina. Tá? E é a rotina por inteira, integralmente. A rotina tanto de trabalho, tá? A sua rotina espiritual, porque o espiritual é um potencial no campo. O próprio ambiente campestre, ele é meditativo, ele te proporciona um ambiente muito propício à contrição, sabe? Ter mais tempo com a família, subir numa montanha de madrugada, pela noite, no pôr do sol, sabe? Às vezes a sós, orar ao Senhor, clamar ao Senhor, sabe? Cantar hinos ali, às vezes em família ou a sós mesmo. Então isso é um diferencial, isso é um diferencial. Agora, se eu for apenas para o campo, levo tudo, né, toda a bagagem física e espiritual que eu tinha na cidade para o campo, pouco me adiantou, pouco me adiantou. Então eu tenho que vir pro campo e me adaptar a essa rotina, porque senão foge do sentido. Eu queria ler uma outra citação aqui de Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, tá? Mas antes eu queria lançar a pergunta, porque muitas das pessoas, esses dias eu conversei com uma irmã, né? Diariamente chegam mensagens, hoje acho que eu conversei com umas 15, 20 pessoas sobre esse assunto, né? E algumas delas foi especificamente esse ponto, mudar a mente, ir com a mente campestre, sabe? Adaptar a mente à realidade. Tá? E uma das pessoas, foi uma mulher, ela falou assim pra mim, falou, mas isso pra mim é difícil e tal, porque eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Teve um outro amigo meu que falou, eu não quero ir pro campo pra sofrer essas aguras e tal. Que aguras, né? As pessoas às vezes olham isso como aguras. Nós estamos mais ou menos a 22 quilômetros da cidade mais próxima. Quem vai resolver as coisas na cidade para mim é minha esposa, né? Ela gosta de ir e tal, às vezes eu vou também, tá? Às vezes a gente vai quando vai fazer evangelismo, mas assim, para ir resolver assuntos meus, pessoais, compra, essas coisas, às vezes eu chego a ficar 3 meses sem ir.
tá só trabalhando aqui no IAG, às vezes a gente sai para fazer evangelismo e tal, mas para resolver os meus assuntos, raramente eu saio. Então, às vezes, para as pessoas, isso é uma agulha, isso é pesado, isso é ruim, porque está adaptado àquela rotina, está adaptado, né, a ter tudo na mão, a comodidade. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O ir para o campo é uma mensagem de Deus? Sim, é uma mensagem de Deus. Ela está explícita na Bíblia e muito enfaticamente no Espírito de profecia. Agora Deus, tudo que Ele pede para os seus filhos é para o seu benefício ou malefício? Obviamente é para o seu benefício. Agora vem a pergunta, o que é benefício? O que é bom? Esses dias eu vi um vídeo interessante do pastor Rodrigo Silva, sendo entrevistado naquele programa Vejam Só. E ele começa a questionar o padrão hoje, o padrão contemporâneo do que é o melhor. Né? O que é o melhor? Será que o melhor é eu estar na cidade, né, tendo um bom emprego, ganhando bem, com certas comodidades e regalias, né, desfrutando da tecnologia, de um bom carro, asfalto, shopping perto? Parece ser interessante, não é? Tendo uma boa igreja bonita, com ar-condicionado, com bancos estofados. Enfim, não é pecado ter isso, né? Será que isso seria o melhor? Isso é bom, isso é gostoso, isso é cômodo, tá? Mas eu quero refazer a minha pergunta. Mas isso é bom apenas aos olhos humanos ou também aos olhos divinos? Aí fica uma interrogação do tamanho dessa casa aqui, tá? Porque o bom para a natureza humana nem sempre é tão bom à ótica divina. Logicamente, Deus está preocupado com o seu conforto, Deus está preocupado com o meu conforto, com as nossas comodidades. Sim, é verdade. Mas Ele está mais preocupado com a tua alma e com a tua espiritualidade. Se for necessário Ele te dar um câncer para que você aprenda os caminhos dele e se converta, você terá um câncer. Né? A ótica humana, isso é terrível, é um câncer, é uma doença maléfica, terrível. Né? Mas a ótica divina, ele usa os meios. Ele usou um exílio terrível onde a sua casa, o templo de Salomão no caso, que ele disse que nunca seria destruído, que ele habitaria para sempre. Ele destruiu tudo aquilo, levou o povo ao exílio, milhares morreram para ensinar lições espirituais para o povo. Na ótica humana foi uma desvantagem, foi um malefício, mas na ótica divina foi um benefício. Entende? Então, o que é ser bom? Entende? Será que então estar no campo, longe da cidade, não ter um mercado perto, ter que começar a trabalhar, pensou eu que trabalhava na cidade, né, só no computador, só com os dedos, tive que largar tudo aquilo e trabalhar. O Harry trabalhava com computação gráfica. Não tinha a cultura manual desenvolvida. Né, e para chegar, às vezes um choque de realidade, choque de realidade. Por isso que temos que nos perguntar o porquê ir para o campo e adaptar a nossa mente para essa realidade. Porque a ótica humana urbanizada, isso é loucura. Quando eu decidi largar meu emprego, eu trabalhava numa estatal, na maior empresa de engenharia do governo brasileiro em São Paulo. Não tinha um salário ruim, não pagava aluguel, tinha uma vida muito cômoda em São Paulo, na capital de São Paulo. A minha esposa trabalhava. Tínhamos uma vida muito cômoda, sabe? Tínhamos tudo à mão. Não éramos ricos, mas tínhamos tudo à mão. Vocês já tinham filhos? Não tínhamos filhos, não pagávamos aluguel, sabe? Tinha tudo à mão, tinha um bom salário. E quando essa mensagem veio ao meu encontro, aquilo foi como setas. E eu decidi largar tudo, eu larguei tudo mesmo. Pedi as contas, saí com a mão na frente e outra atrás, a minha esposa também. E fomos embora.
Na época eu estava indo para o IEST, eu enviei uma carta para o IEST falando, olha, eu quero ser voluntário, eu tinha fé que eu ia ser aluno. Eu escrevi que eu queria ser voluntário, cheguei, pedi as contas antes de receber a resposta se eu iria ser aceito como voluntário. Larguei tudo e fui para o Rio de Janeiro. Daí fui para o Rio de Janeiro. 2 semanas depois, meu pai morava lá, 2 semanas depois eu recebi a notícia que me aceitaram como voluntário. Tá aí, assim, tive os meus conflitos existenciais, tive os meus conflitos internos, sabe? Trabalhei no composteiro, trabalhei desentupindo fossa, quebrando pedra, granito azul, que é uma pedra duríssima, tá? Aí tô vivo e para honra e glória de Deus aprendi muito, muito, entende? Então, aí eu lembro quando eu cheguei no Rio de Janeiro, conversando com os meus familiares que moravam no Rio de Janeiro, eles achavam que eu já havia morado no Rio de Janeiro, minha vida foi Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Aí, quando eu voltei pro Rio, aí eles acharam que eu ia voltar pro Rio para ficar lá de vez, viver com eles e tal. Aí quando eu expus o meu plano, eles quase tiveram um infarto. Eles falaram, não, peraí, você tá ficando maluco. Não é assim. Calma. Aí eles já começaram toda aquela... Eu calado, né? Não, você já casou fora do tempo, que eu casei muito precocemente, eu tinha 17 anos no papel. Não, você já casou precocemente, agora você quer largar tudo, você pediu as contas, quer vir pra cá, pra ir pra uma escola que nem diploma te dá, pra depois ir morar no mato. Como assim? Né? Isso é loucura. Aí eu lembro que um familiar meu falou com essas palavras, falou assim, ó, eu acredito que vocês precisam primeiro fazer um curso, se profissionalizar para depois servir a igreja. Né? Aí eu fiquei pensando naquilo, me veio esse versículo aqui em 1 Coríntios, deixa eu encontrar ele aqui. 1 Coríntios 1, 27, que diz assim, ó, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. As coisas sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, tá? As desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Eu só fiquei pensando nisso. O plano de Deus, os métodos de Deus aos olhos humanos é loucura, é fraqueza. Deus é loucura para os homens. E de fato, meus irmãos, é loucura. Como que eu iria largar a minha vida, eu em plena juventude, desfrutando de um bom trabalho, com boas perspectivas? Aparentemente parece que você estava indo pro buraco. Pro buraco, Você estava regredindo tudo. Né? Então, realmente a ótica humana, isso é um regresso. É um regresso tremendo, tremendo. Então eu apenas fiquei calado. Eu apenas fiquei calado e falei para os meus familiares, eu entendo tudo que vocês estão falando. Mas mesmo assim eu preciso ir. Aí uma das pessoas falando assim, olha, tá bom. No caso foi meu pai. Meu pai, ele é um homem muito respeitoso. Ele respeita muito a minha opinião. Ele dá a opinião dele, mas ele respeita a minha opinião. E ele falou assim para mim, tá bom, Aquiles. Você quer ir? Vai. Os jovens, eles não acatam tanto os conselhos dos mais velhos, tá? Porque eu já fui jovem e sei, ele falou pra mim. Aí eu, tá bom, pai, obrigado pelo conselho. Não menosprezei o conselho do meu pai, mas mesmo assim eu fui pensando, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então, o que é bom, meus irmãos? O que é bom? Será que esse método de educação para os filhos é bom hoje? Dá tudo na mão. Eu lembro, eu vou contar uma outra história aqui mais breve. Eu estava lá em São Paulo, na igreja que eu fui batizado, uma igreja razoavelmente grande, e tinha um irmão que ele veio, eu não vou falar o estado, mas ele veio do Nordeste, um muito querido meu, um amigo meu, veio com a família de uma cidade muito pequena lá no Nordeste. E ali era uma cidadezinha, eles já estavam quase no campo, assim, no semicampo, sabe? Uma vila. E eles desfrutavam ali, brincavam no campo, os filhos brincavam igual, como Salomão diz, e como gazelas soltas pelas campinas. E quando eles foram para São Paulo, a rotina deles mudaram, tá? Cidade violenta, cidade grande. Eu lembro que o filho desse meu amigo estava brincando lá no meio da rua.
Aí ele chamou, fulano, fulano, corre, vem. E deu uma bronca no filho, falou, não fica na rua. Entra pra casa, olha o tanto de moto, de carro, é perigoso, alguém pode vir aqui te roubar, a gente não tá te olhando. E o menino começou a chorar, começou a fazer birra. Ah, pai, eu quero brincar, não sei o que, tal. Aí ele, filho, não e tal, tem que ficar em casa. Aí ele falou, pai, eu quero voltar pra casa, se referindo ao estado dele. Eu quero voltar pra lá, lá eu brincava, lá eu subia nas árvores, lá eu rolava na lama. Lá, criança gosta disso, meus filhos amam rolar na lama. Eu quero brincar. Aí ele falou, filho, não dá. Aí ele começou a reclamar, eu odeio São Paulo, eu odeio esse lugar, eu odeio São Paulo. Ele falando assim. Aí ele falou, filho, mas papai aqui hoje tem um bom salário, papai não te deu videogame, papai não te deu uma bola, papai não te paga curso de futebol. E ele começou a falar as vantagens que eles agora tinham ao estar na cidade. Então assim, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado na hora porque me veio na mente isso. O que é o melhor? Né? O que é o melhor? Será que é estar na cidade, nessas aparentes acomodidades? Né? Ou é estar no campo e encarar a realidade das coisas? Né? O campo ele vai de encontro com a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa gosta de comodidade. E o campo ele vai de encontro com isso. Ele vai ali para esmiuçar o meu eu. Na próxima live a gente vai falar algumas experiências mais práticas de como ir para o campo e tal, o que fazer. Né? Aí depois eu vou contar algumas experiências que eu tive de esmiuçar o meu eu, de até eu chorar, entrar em crise existencial. Não estou dizendo que é fácil ir para o campo. Você tem que ter uma adaptação mental, uma adaptação psicológica e espiritual. E isso é bom, porque isso nos ensina a lidar com o próprio eu. Isso nos ajuda a ver o quão pecaminosa é a nossa natureza. Ok? Então, até que enfim eu vou ler a citação que eu iria ler. Né? Olha só que interessante. Isso está em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 482. Fala assim, ó, é lei, é uma afirmativa, é lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. Irmão, é lei, minha irmã, é lei. Lei espiritual, lei intelectual. Somos transformados pelaquilo que contemplamos. O espírito, olha só, o espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e a reverenciar. Uau. Então, minha irmã, meu irmão, cuidado. Cuidado com o tipo de trabalho, cuidado com o tipo de sociabilização, de sociais, com o tipo de lar e ambiente que vivemos. Porque somos transformados por ele. Tá? Somos fruto do meio. Tá? As avenidas da alma, nós temos que guardá-las. Porque nós somos transformados por aquilo que vemos e lemos, ouvimos, tá? Comemos. Se eu como, vejo e ouço lixo, consequentemente me tornarei um lixo ambulante. Então, muito cuidado, meus irmãos. O apelo há mais de 100 anos, na verdade há mais de milênios, porque é bíblico, sair das cidades. Sair das cidades. Por quê? Porque lá existe um ambiente muito melhor para o desenvolvimento do caráter. E o desenvolvimento do caráter não quer dizer que eu vou ter uma bonança. Vou chegar no campo, vou deitar na rede, igual o Harry falou, e vou ficar ali meditando. Não, é trabalho duro. É se expor ao sol, é se expor às agruras do meu eu. Aprender a economizar, aprender às vezes a encarar as frustrações quando você planta, vem uma vaca do vizinho e come sua plantação. Algumas vezes já aconteceu isso comigo também, e com o Harry. Também. É frustrante você plantar, esperar meses, vem uma vaca e come.
desenvolve paciência. Às vezes você precisa de alguma coisa, não tem que ir lá longe na cidade, né? Então não vai, economiza, aprende a economizar, né? Aprende a calejar as mãos, né? A se tornar mais resistente, tá? Então é uma bênção o campo, é uma bênção. Claro que a ótica humana pode ser um regresso, mas a ótica divina, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Amém. Muito bom, muito bom. Aquele sempre com suas sábias palavras, né? E aqui a gente deixa duas grandes perguntas para você parar para pensar junto com sua família, né? Muitos têm procurado a gente, perguntado como que é, como que faz, né? E a gente sempre indica, a primeira coisa, amados irmãos, conversem entre família, entrem no consenso, orem a Deus. Qual é o objetivo da família em ir para o campo? Qual é o seu principal pensamento, objetivo, né? E vocês estão preparados para mudar o estilo de vida? Isso é uma análise, é uma reflexão que você deve fazer junto com sua família. Vocês estão preparados para mudar o seu estilo de vida? Por um tempo, eu ganhava muito bem. Eu morava só eu e minha esposa numa bela casa. Primeiro tivemos um apartamento. A vida estava uma maravilha. Mas quando tivemos que sair, que pensamos, precisamos ir para o campo, meu principal objetivo, meu e da minha esposa, éramos verdadeiramente estarmos mais preparados para Deus, para quando tivesse a oportunidade, pregar o evangelho nas cidades, né? Esse era o nosso objetivo. A gente ainda não tinha em mente muitos outros objetivos que iam vir com o conjunto, né? Que é o ar puro, que é a água pura, todos esses os outros benefícios, né? Que tem os 8 remédios de Deus. E como a Aquiles bem falou, a confiança em Deus em momentos de dificuldade, né? E isso daí é muito precioso. A dependência de Deus aqui é uma coisa tremenda. É dependência de Deus. Então, meu irmão, ore para Deus antes de tomar qualquer atitude e responda sinceramente no seu coração. Por que eu devo ir para o campo? Qual é o meu objetivo? Existe uma citação da irmã White lá em Fundamentos da Educação Cristã. Eu não vou me lembrar a página, mas está no capítulo 64. E lá fala muito sobre pessoas que estão saindo das cidades com objetivo de lucros, objetivo de viver uma vida que não é a que Deus quer. Essa família que você conheceu até tinha um negócio bem rentável, né? Tinha um negócio um pouco bem incompatível com a nossa fé, mas era bem rentável. Sim, eles trabalhavam com leite, com gado, né, com ovos, para ele, né, viver no campo, era a ideia deles, né? Mas a gente vê que não era só simplesmente se transformar em uma pessoa rural. Não é simplesmente isso, né? Hoje nós temos aqui muitos vizinhos nossos que são pessoas que vivem do campo e sobrevivem do campo, né? Mas eles não têm o mesmo ideal que um cristão deveria ter em estar no campo, né? E o nosso principal objetivo dessa live é fazer com que você pare para refletir, você e sua família, qual é o seu objetivo, o objetivo de vocês em ir para o campo? É cuidar dos filhos, né? É ter uma maior comunhão com Deus, né? E entenda que realmente a vida no campo não é fácil, é difícil. E na próxima live nós vamos tentar manter toda terça ou algum dia na semana sempre uma live falando sobre um assunto, né? Atualmente estamos falando sobre vida no campo, né? E próxima live queremos fazer algo mais prático, né? Algo realmente mais prático, como é que é o dia a dia, como que as tarefas, como foi essa transição, né? E hoje é uma pergunta que você deve fazer, né? Qual é o seu objetivo em ir para o campo diante dos textos, né, que o Senhor já deu para a gente nos livros do Espírito de Profecia? Tá? E eu queria ler uma citação aqui muito interessante, que está em Vida no Campo 38 e 39, que diz o seguinte, ó: considerar cuidadosamente cada mudança. Né? Algumas pessoas também têm pensado que ir para o campo é se isolar, é abandonar tudo, sabe? Não levar nada que tem de casa, realmente dar uma reviravolta. Um exílio, né? Um exílio, às vezes até voltar para a idade da pedra. Exato. Tem gente que acha que não deve levar equipamento eletrônico,
que a cama deve ser simples, armário, tudo deve ser abandonado. Teve uma irmã uma vez falou pra mim, lá no Rio de Janeiro, falou, não, mas quando eu for pro campo eu não quero nem ter luz e tal. Gente, não é pecado ter luz, enquanto nós tivermos ao alcance, né, hoje viver no campo tá... Não sei se encerrou. A nossa net aqui no campo é um pouco instável. Se alguém puder escrever aí se... Não, ainda estamos online. Estamos online? Ok. Né? Desculpa, então. Espero que tenha voltado aí. O meu travou. É a nossa internet aqui. Para quem travou aí, é a nossa internet aqui. Beleza. O pessoal ok, voltou lá. Obrigado, irmão Wagner. Beleza. Então, voltando à citação para considerar cuidadosamente cada mudança, ela diz aqui que nenhuma mudança deve ser feita sem que tal passo e tudo que ele implica seja cuidadosamente considerados. Tudo pesado, você deve pesar na balança todos os passos que você vai dar, entendeu? A todo homem é dado sua obra segundo a sua variada aptidão. Ou seja, você tem um trabalho, né? Então, não se mude ele hesitantemente, mas com firmeza. No entanto, confiando humildemente em Deus. É o que a gente tem falado sobre você confiar humildemente em Deus, né? Nessa mudança para o campo. Pode haver indivíduos que façam tudo precipitadamente e entrem em algum negócio que nada sabem. Deus não exige tal coisa. Pensai com simplicidade, de maneira piedosa, estudando a palavra de Deus com todo cuidado e devoção, tendo o espírito e coração despertos para ouvir a voz de Deus. É uma grande coisa conhecer a vontade de Deus. Tá? Então você vê aqui que a irmã White, ela fala sobre você não agir de forma desordenada, por emoção. Não, pesai todas as coisas, pesai tudo. Né? Pensai com simplicidade. É isso que a gente vem trazer nesse vídeo. Né? Qual é o seu pensamento, seu objetivo? Né? Você está pronto para mudar de vida, um estilo de vida? Pensai com toda a responsabilidade, né? Pese tudo na balança, né? Então, Deus não exige que a gente haja dessa forma, né? Deus quer que a gente se prepare organizadamente, né? E o que a gente puder fazer, nós do IAG, é contar nossas experiências que nós ouvimos falar. De muitos né? irmãos, de muitos né? irmãos. Tem muitas pessoas que vieram para o campo, muitas sem condições, sem dinheiro para comprar terra. Nós não temos terra. Exatamente. Tá? Vocês podem a gente vai comentar isso mais na próxima live, mas vocês podem até falar, para vocês é fácil, vocês trabalham, tem um trabalho aí no IAG. Eu fiquei 2 anos no campo sem trabalhar no IAG. Eu trabalho no IAG tem 1 ano. Tá? Tem um ano e meio mais ou menos que eu trabalho no IAG. Então foram 2 anos aí me virando aqui no campo e estamos aqui, né? Então tudo tem que ser pesado, pensado, porque entre a fé e a presunção a linha é tênue. É bem tênue. Porém, Ellen White diz que a fé se arrisca muito. Então nós temos que considerar esses textos, considerar todo um contexto. Mas nas próximas lives nós vamos ser mais práticos. Sim. Falar nossa experiência, falar as possibilidades reais de você que tem interesse de vir para o campo. Como faço? Eu não tenho dinheiro, eu não conheço ninguém, eu não tenho carro, eu não sei dirigir. Eu também, quando vim para cá, não tinha nada, não tinha carro, Sim. não tinha moto, não tinha nada. Quando eu vim para o campo, eu não tinha nem cama, Tá? Eu saí do IESH sem nada. No dia que eu saí do IESH, eu ganhei uma cama. Que eu ia vir para cá sem cama, eu ia dormir no edredom no chão. Tá? E vim. Né? Então assim, mas claro que tem todo um contexto, não estou dizendo que todo mundo tem que fazer as loucuras que eu fiz. Não é verdade. Mas tem um contexto por trás, depois a gente explica. Mas tinha um certo planejamento, tá? Mesmo que aos olhos de alguns foi loucura o que eu fiz, mas tive um mínimo de planejamento, tá? Vim aqui conhecer o lugar e tal. É porque assim, eu fui nessas condições que eu não tinha nada mesmo. Então, se eu planejasse ou não planejasse, eu ia ter que ir sem nada, que eu não tinha nada. Mas enfim, é isso, né? É isso aí. Então, espero que a gente possa ter contribuído aí, mais uma vez, contando algumas experiências nossas, né, sobre esse tema que tem sido agora bastante discutido e aberto, né? As pessoas têm sentido muito interesse sobre o assunto.
E compartilha a live, porque deve ter muitos irmãos também com as mesmas dúvidas, né? Sim. E que fica aqui o nosso apelo a você, que não faça nada precipitado, mas, sabe, ande junto com Deus, não na frente dele, mas ande junto com ele, sempre orando, com fervor. E como a irmã White fala, é grande coisa saber a vontade de Deus, né? Grande coisa é saber a vontade de Deus. E questione-se, né? Questione-se porque existe um propósito para ir para o campo. Questione-se. Qual é o seu propósito? Questione, fique em contrição com Deus. Ó Senhor, será que a minha motivação de ir para o campo é a correta? Será que eu irei mesmo para honrar o teu nome, para buscar uma consagração e pôr o meu caráter no ambiente que vai desenvolvê-lo para a tua honra e glória? É um momento de questionamento de si. É uma autoanálise, um autoquestionamento. Amém. Vamos agora ver algumas perguntas, algumas coisas assim? Vê no WhatsApp, vê no Eu vou ver Facebook, aqui no Facebook, gente. Que eu vou ver no Instagram. Vou voltar lá no início, bastante comentários, graças a Deus. Esperamos poder aqui acenar algumas pessoas aqui. Bastante comentário mesmo. Vou acenar algumas pessoas aqui no Instagram. Adriana Berlim Bonini. Boa noite, Luiz Henrique. Estou bem. E vocês? Estou falando com o pessoal do Instagram, tá, gente? Sobre isso? Inclusive as propriedades rurais e tudo que você tivesse seria de todos. Então, se você tivesse uma propriedade rural, seria de todos. Como você já viu essa questão, Aquiles, sobre uma propriedade rural ser de todos no socialismo soviético? Aqui diz que vemos que nossas casas estão em jogo de perdermos tudo que temos. No socialismo soviético, tudo seria do governo, inclusive as propriedades rurais. E tudo que vocês tivessem seria de todos. Então, se você tivesse uma propriedade rural, seria de todos. Como vocês pensam sobre isso? Sobre o socialismo? Sobre ter uma propriedade rural de todos, né? Olha, não sei quantos conhecem a história da União Soviética. O comunismo, que é o comunismo, ninguém tem propriedade privada, tudo pertence ao governo, inclusive terras. Tá? E na União Soviética era assim, você tinha que produzir não para o seu ganho, porque o governo te dava uma ração lá, te dava um modo de você subsistir, tudo que você produzia ia para o governo. Tá? Eu sou completamente contra assim, a visão comunista, porque eu acredito que a visão comunista ela interfere muito entre nós e Deus, entre nós e a família. Tá? Nós perdemos a autonomia. Porém, tá? Acho que alguns vão até se escandalizar o que eu vou dizer, eu não sou esquerdista, tá? Mas o viés, a mentalidade socialista, ela tem uma intenção boa. Tá? Ela tem uma intenção boa, não me interpretem mal, não sou socialista, não sou comunista, tá? Inclusive, eles pregam muitos princípios anticristãos. O que eu estou querendo dizer é o quê? O que é bom nisso? É a ideia de que tudo tem que estar em comum. E isso aconteceu em Atos, na igreja primitiva. Os cristãos, eles dividiam as terras, os bens, tá? Só que tudo ali era tudo bem orquestrado. Todo mundo trabalhava em prol da mensagem. Então, nesse sentido é bom, tá? Nesse sentido é bom. Porém, isso não perdurou muito, porque Paulo depois mesmo diz, né? Muitos queriam tirar vantagem sobre os irmãos, aí ele chega a dizer, aquele que não trabalha também não come, tá? Então, é uma intenção boa, mas é uma utopia, tá? É utópico porque a natureza humana é complicada. Pode haver verdadeiros irmãos ali numa comunidade, mas, no entanto, porém, contudo, sempre vão ter aqueles que vão querer tirar vantagens. Com tá? certeza. Viver em comunidade não é fácil. Não é fácil, Não é gente. fácil. Eu já vivi em comunidade, não é fácil viver em comunidade. Principalmente viver em comunidade dividindo tudo que tudo que é nosso, né? Viver em comum, né? Os bens. É uma coisa muito difícil e quase utópica por conta do coração do homem. Então, assim, depois nós vamos até falar um pouco mais sobre unir, né, para comprar terrenos. Exatamente, é uma excelente ideia alguns irmãos de confiança se unirem, comprar terrenos.
Mas, assim, temos muitos pontos a serem considerados. Que tenha privacidade, né? Cada um. Tem muitos pontos a serem considerados. Vamos tratar disso na próxima ou na outra live. Tá? Verdade. Porque viver em comunidade não é fácil. Agora, tá? Aquiles... A ideia é ótima, mas a teoria é ótima, mas na prática é um pouco diferente. É uma das perguntas também que eu vi aqui. Responde alguma pergunta aí do... Até agora ninguém aqui no Instagram perguntou nada, estou só parabenizando e agradeço a interação aqui de todos no Instagram, hein? O Pai do Céu possa abençoar vocês. Então uma pergunta que fizeram aqui é por que a igreja não tem pregado isso? Por que é uma mensagem comum? Por que não se ouve falar na igreja nenhum líder incentivando ou orientando sobre esse assunto? Por que não há orientação dentro da nossa igreja sobre esse assunto, vida no campo? O que você tem para dizer pra gente? Antes, quantos minutos está a live? Dá pra ver? Estamos, acho que uns 50 minutos, mais ou menos. Tá, quando chegar 1 hora, o Instagram vai cair, que a live do Instagram só permite 1 hora, tá? Aí quem tiver no Instagram, corre pro Face, porque aí interrompe no Instagram, eu não consigo mais falar no Instagram. Mas enfim, olha, eu não quero mencionar nem tanto igreja ou líderes, tá? Porque minha intenção não é falar mal de instituição, né? Eu acredito que a igreja devia ser a igreja de Deus e temos ótimos ministros ali. Mas eu vou abranger por que essa mensagem ela não tem sido pregada de forma geral, tanto pela igreja, instituição, quanto por alguns irmãos leigos e tal, porque ela não é confortável, simples. Ela não é confortável. Quem quer largar seu emprego, né? Hoje, ó, eu larguei, deve fazer uns 7, 6 anos, tá? Que eu larguei meu emprego. Uns 6 anos, quase 7. Eu vivia naquela época, ó, hoje o dólar tá quase R$6, tá desvalorizado, nós estamos vivendo uma instabilidade política e financeira, o Covid-19, enfim, muito trágico. A gasolina tá muito caro, o frete tá muito caro, tudo tá muito caro. Naquela época que eu saí de São Paulo, o dólar tava a 1,80. Eu tinha recebido um amigo meu angolano em casa e nós fizemos o intercâmbio, o câmbio da moeda por 1,80 o dólar. Tá, hoje está quase R$6. Hoje, 7 anos depois, com toda a desvalorização e inflação, eu vivo com 1/3, e às vezes até menos, dependendo do mês. 1/3 do que eu vivia há 7 anos. Tá? Isso não é confortável. Isso não é confortável. Então, vida no campo não é confortável, é o que eu disse. É uma mensagem que vai de encontro ao coração e aos apetites, às paixões do homem. É para rasgar, é para sacudir. Então, vida no campo não é confortável. Quem quer... O que você prefere? Pagar baratinho para ter água em casa ou você, quando der problema, subir lá na mina, ter que procurar mangueira? É trabalho. É trabalho. Você prefere ir no mercado fazer uma compra ou ir lá no curral do vizinho, rapar esterco? Esterco é cocô. É cocô de vaca. Raspar esterco no curral, né? Meter a mão na lama. É uma mensagem que quebra a comodidade humana. Ó, vocês estão no Instagram, daqui 25 segundos a nossa live vai cair, tá? Porque vai dar 1 hora e eu já me despeço de todos vocês. Muito obrigado vocês que estavam no Instagram e nos acompanhando. Eu nem consegui responder as perguntas do Instagram, mas eu respondo depois escrevendo, tá bom? Um abraço, meus amigos do Instagram. Daqui a pouco cai. Aqui tem uma pessoa perguntando, Nascimento Cassiano, Luninha Joyce. O triste é quando pessoas vão ao campo pensando diferente e após gera discussões. Como devo agir? Não entendi a pergunta, desculpa. Ela fala aqui sobre pessoas que vão, acho que juntos para o campo e depois gera discussões, né? Entre, acho que os que moram juntos. Eu já vi casos assim, eu conheço casos assim, né? Aqui tem. Aqui em Capitólio, nossa realidade de Capitólio são o quê? São as 30 famílias, mais ou menos? Acho que por aí. Por aí, quando eu vim pra cá, não tinha tantas, devia ter umas 4 famílias. Hoje tem umas 30 famílias aqui. E existe diversidade de pensamentos, as pessoas discutem. Por isso que é um caso a se pensar e a meditar muito viver em comunidade, em comprar sítio com 1, 2, 3 irmãos, tá? Precisa discutir muitos pontos, tá? Muitos pontos. O que a gente pode fazer?
Enfim, quando é pontos não essenciais, deixa para lá, não discute, porque pelo menos aqui na nossa realidade já aconteceu algumas discussões, alguns desconfortos entre irmãos. E a maioria dos casos são pontos não essenciais, sabe? Falta de humildade, o meu ponto tem que prevalecer o seu. Deixa quieto, deixa falar. Para que falar? Deixa falar. Por isso que quando você for comprar um terreno e você quiser comprar com outra pessoa, você tem que realmente estar bem alinhado com essa pessoa, né? Os pensamentos, ver se bate direitinho, né? Eu quero na próxima live contar a experiência minha de ter entrado já em 2 ou 3 grupos, eu não me recordo bem, para comprar terreno juntos. E todos os 3 se desfizeram e alguns até hoje ainda existem problemas. Né? Problemas que aparentemente não têm solução. Né? Só Deus mesmo Isso, na causa. agora uma reflexão triste, tá? Para todos nós. Isso nos mostra o quão distante estamos do ideal de Deus. Quando lemos na Bíblia, em profecia, sobre o derramamento da chuva serôdia, ele vai acontecer quando haver unidade. Unidade de pensamento em comum. Claro que não de individualidade. Sempre vai haver diversidade na união. Né? Sempre vai haver isso, diversidade de pensamentos e tal. Mas muitos pontos essenciais nós não estamos entrosados ainda como povo. E muitos pontos não essenciais nós estamos se matando. Então o que é essencial a gente não tem se preocupado em se unir, e o que não é essencial a gente fica procurando briga. Entende? E quando Jesus volta com isso? Né? Então é uma coisa para se pensar. Temos faltado muito como povo, principalmente nós, povo da dita verdade presente, o lado mais conservador do adventismo. É um lado problemático também, tá? Muito problemático. E existe, como o irmão ali, Adeilson Costa, existe algum critério para usar, como selecionar as famílias que vão fazer parte de uma comunidade, alguma coisa assim? Existe. Alguns, poderia dizer até bastante critérios. A gente poderia falar isso na próxima live, né? Que é eu acho que é uma coisa mais prática, né? Vai cair no assunto da próxima live. Mas, irmão Adeilson, nós estamos fazendo live uma vez por semana. Acho que a gente vai começar a fazer uma por semana, que a nossa rotina de trabalho aqui não tá brincadeira. Mas a gente pode comentar isso na próxima live, tá? Que vai ser aspectos mais práticos, tá? De como ir para o campo. Uma das possibilidades é se unir com irmãos, tá? Comprar terreno com eles. Só que existem muitos critérios a se pôr no lápis e em conta. Como que eu vou para o campo, com quem eu vou para o campo e tal. Tá bom? Amém. Então, eu espero que a gente possa ter auxiliado vocês aí nas dúvidas. Eu vi aqui que as principais perguntas foram respondidas. Se você ainda tem alguma pergunta, faça aí de última hora. Né? Se a sua pergunta não for respondida, né, faça aí novamente ou indique ela aí, depois nós vamos responder, né, offline ou alguma coisa assim. O irmão disse que eles estão criando uma comunidade lá em Pernambuco. Uma comunidade literal ou você fala de WhatsApp? Uma comunidade literal mesmo, vocês vão para o campo e tal. Então é um assunto que a gente pode debater na próxima live, mas é uma coisa interessante, tá? Sim. Mas tem que ter muita cautela. Muita. E tem que saber também quantas pessoas vão. Que comunidade é essa? Porque nunca foi do agrado de Deus fazer grandes comunidades adventistas, tá? Até mesmo aqui onde a gente mora, aqui no Sudoeste Mineiro, essa região nossa aqui, na minha opinião, tá? Na minha opinião, já está um pouco cheia demais. Tá. A verdade está se concentrando, se centralizando demais num lugar. Não é plano de Deus isso. O plano de Deus é que 2, 3, 4 famílias fiquem ali, né, e outras se dispersam por região. Nas áreas. Entendeu? Para que não vire também uma comunidade como Ellen White criticou tanto a comunidade de Battle Creek. A Associação Geral se estabeleceu ali e os irmãos foram se aglomerando, até que virou o que virou, tá? E se tornou insustentável ali a situação. O que dizer de uma família que mora na mesma casa com outros e de vez em quando gera conflitos? Olha, o que dizer? Tem que conversar, né? Tem que conversar com essa pessoa. Tem que tentar encontrar a raiz do mal. Por que esses conflitos estão sendo gerados, né?
Será que essa pessoa tem contribuído dentro de casa? Aí tem que saber o contexto, quais são os conflitos. É porque a pessoa mora lá e não ajuda com as despesas? É porque a pessoa é de outra fé? É porque a pessoa não concorda doutrinariamente em todos os pontos que vocês? Né? Então tem que saber o contexto, mas o diálogo é importante. Isso é uma coisa interessante quando você tem em casa uma pessoa que não é da mesma fé. Para você, você quer ir para o campo, mas você tem uma pessoa que não é da mesma fé. Isso é um pouco mais complicado. É um assunto que é delicado, né? Que a gente tem que, com oração, compreender qual que é a vontade de Deus nesse momento, né? O irmão Adeus falou que vão para o campo. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Deus seja louvado. O que vocês acham do sul de Minas para comprar sítio? É uma região boa? O sul de Minas é bom. Depende da região, né? Assim, minha única crítica no sul de Minas é o frio. Lá é muito frio. Tem algumas frutíferas que não vão bem lá. Frutíferas mais tropicais, tá? Que não vão muito bem lá. Mas ali também já é região muito procurada por adventista. Tá muito procurada. Uma dica que eu queria deixar para vocês, que eu quero explanar numa live posterior, é a questão de você ir para uma cidade que não tem presença adventista. Isso não é fácil, mas é o ideal. Mas existe eu digo assim, um método, né, ou uma técnica que você pode utilizar para poder ir para uma cidade não adventista e não sentir um impacto muito grande, né? Eu penso em algumas coisas que eu quero falar numa live sobre esse assunto. Sobre aquele livro lá? Até que sim também. Pode até apresentar depois apresentar ele, né? um livro novo material que o IAG está fornecendo. Mas enfim, eu acho que nós vamos ficar por aqui, que a live se estendeu. Eu agradeço muito aos irmãos aí a cooperação, tá? Compartilhem essa live. O IAG tem apoio da IASD ou é um ministério independente? Olha, ministério independente, meu irmão Fabrício Peixoto, quer dizer que ele é independente financeiramente e administrativamente da igreja. Existem ministérios independentes que são apoiados pela igreja, tá? Maísa Ribeiro é um ministério independente, o Ministério Salva Vidas Amazônia é um ministério independente, o Heartland nos Estados Unidos é um ministério independente. Todos eles têm o apoio da IASD. Agora existem ministérios independentes que vão ter apoio da IASD, outros não. Existem ministérios independentes que se classificam na categoria de dissidentes e outros não. Tá? Mas entre em contato comigo no privado, tá? Que a gente conversa mais, eu falo sobre os objetivos de um Ministério do Centro Próprio, posso te enviar texto, posso te enviar a história de Ministério do Centro Próprios na igreja. Por exemplo, Ellen White, ela trabalhou no Ministério do Centro Próprio chamado Escola de Madison, tá? Lá nos Estados Unidos, fundado em 1904, e ela participou da mesa administrativa desse ministério, e esse ministério nunca sequer teve apoio da igreja, tá? A igreja era super contra esse ministério, mesmo Ellen White participando do ministério. Tá? Então, é uma história longa, complexa, não faz parte do assunto da live, mas só para não deixar a pergunta do irmão em aberto. Amém. Depois entre em contato comigo no privado, meu Facebook, me procura aí, Cris Camara, a gente pode dialogar mais sobre o porquê ser aceito ou não, se somos aceitos ou não, tá? Amém. Mas é isso aí, meus irmãos, eu vou encerrar, parece que as perguntas nunca vão acabar, mas eu preciso encerrar. O irmão Adeus falou que vão com 5 famílias. Tá? Vou esperar pela próxima live. Isso, compartilhem a live, tá? Vamos fazer crescer essas lives para mais irmãos tirar as dúvidas, tá bom? E nós também aprendermos com os irmãos, nós sempre aprendemos. Não só irmãos, a gente tem recebido mensagem de pessoas que não são adventistas. Isso, né? Tem sido interessante. Tem encontrado nosso canal, nossas lives e tem ajudado a vida espiritual deles. Ou seja, até mesmo as nossas lives falando sobre vida no campo, o nosso povo tem ajudado outras pessoas também. Inclusive, tem vários vizinhos aqui nossos que assistem, né, que não são adventistas e gostam, veem que a gente está realmente buscando o melhor para o próximo. Né? O Juarez, ó, o Juarez está lá, eu tô vendo o Juarez. Juarez é o meu vizinho, tá? Meu vizinho tá deve estar uns 700, 800 metros da minha casa, é meu vizinho mais próximo. Saudações, Juarez e Arlete, família, abraços, Deus seja com vocês. Amém. Que Deus abençoe a todos, queremos encerrar aqui, compartilhe essa live, te agradecemos muito por você ter vindo assistir
e que na próxima live todos possamos estar juntos. Amém. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos continuar em oração sobre ir para o campo, tá? Amém. Não tome uma decisão precipitada, né? Haja pesando todas as coisas, não começando a construir uma torre que você não tem condições de acabar, né? De finalizar. Planejamento, né? Planejamento, irmãos. E próxima live, esperamos que os nossos testemunhos possam ajudar vocês de alguma forma. Amém. Vamos orar então? Vamos orar. Ore. Querido Pai que está nos céus, estamos imensamente gratos por estarmos aqui juntos com os nossos irmãos online em todo o Brasil. Oramos, Pai, porque chegou a nós essa mensagem de ir para o campo e sabemos que é o Teu desejo, Senhor, que é a Tua vontade. Agora te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender perfeitamente por que essa mensagem e como a minha vida, Senhor, vai se encaixar nessa mensagem, Pai. Amém. Eu te peço orientação para cada irmão que tem assistido essas lives, que tem buscado, que tem aprendido. Oro para que o Senhor abra as portas, Senhor, para que eles venham a compreender como eles vão alcançar a Tua vontade, Pai. Eu te peço por mais um dia, por mais uma noite que concluiu, e oramos, Senhor, para que logo em breve tenha um povo preparado para a Sua vinda. Amém. Que esse é o nosso maior objetivo, Senhor, apressar a Tua volta. Amém, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Amém, Pai. Que Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. O Pai Vou do céu os concluir aqui. abençoe. Tchau.